Câmera. Eu pensei que estava gravando, não está não. Pode Não. apertar aqui para gravar? Não, Não, tá iniciando, tá iniciando. Iniciei Já de novo. começou, já. E sem querer eu apertei um botão aqui, Não. como sempre, né? Tava gravando, mas aí ele apertou um botão e saiu da reunião. Aí parou Saiu a do gravação. Aí ele agora botou de novo para gravar. Bom, então hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. A prece vamos deixar para gravar no final, que houve uma falha nossa de novo, né? Esse negócio de falha nossa que eu não aguento mais. Mas, meu Parece filho, até... Vai para a Globo. Parece até minha... Hein? Vai para a Globo. Falha nossa, a eles têm sempre esse programa. Parece que o que a gente faz na vida faz toda hora, né? exatamente. O que a gente mais faz na vida é falhar. Então, não tem nada de errado. Bom, boa noite, Consuelo. Seu Roberto, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Eu não estou vendo ninguém. Mas está ouvindo? Estou ouvindo vocês. Estou ouvindo então vocês. está ótimo. Também estou vendo muito. Não mexe muito, não. Fica só ouvindo. Não vem mexer nada, não. Já estou tentando desde 7h20. É? Então vamos embora. Então o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Nós estamos na pergunta 459, que é uma pergunta famosa no meio espírita, né? Não que as outras perguntas do livro não sejam interessantes, mas essa aqui todo mundo fala muito sobre ela. Bom, vamos lá? Ela serve de desculpa para muita coisa. Pois é uma verdade, né? Então a pergunta 459 começa assim: influenciam os espíritos Boa em noite. nós? Boa noite. Qual é a página? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Obrigada, amor. Nada. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta foi feita em 1857. Tá? É uma coisa interessante que naquela época não havia a palavra mídia. Essa palavra mídia, ela começa a se agitar, apesar do Gutenberg ter inventado a imprensa em 1495, mais ou menos, né? A palavra mídia, né, começa realmente a se agitar, digamos, de 1920 para cá, tá? Após a Primeira Grande Guerra Mundial. Aí nós vamos ver o ser humano ser aos poucos muito bombardeado pela mídia, pelas ideias e tudo mais. Nós estamos falando aqui do nosso plano de encarnados. Então, hoje nós estamos no auge disso aí. Hoje nós somos bombardeados dia e noite pela mídia. É o tempo todo, tudo, na área religiosa, na área política, na área comercial, industrial, o tempo todo a mídia, né, como é que se fala, nos bombardeia. E o que é pior, assim como 100, 150, 1000 anos, 2000 anos atrás, nós continuamos ainda muito fracos, inseguros na nossa opinião. Vamos usar essa palavra, inseguros na nossa opinião. Nós nos deixamos influenciar muito facilmente. Nós nos deixamos influenciar pelo novo modelo de carro, pelaquela casa bonita, né? Por aquela, digamos, não, as coisas assim, roupas, shoppings, restaurantes.
passa a ser para nós até quase que um ponto de honra. Conhece o restaurante tal? Já foi no shopping tal? Oh, viu o carro do fulano que, né, foi lançado agora e já comprou? Então, nós somos bombardeados e inseguros quanto à nossa opinião. Nós, infelizmente, não conseguimos ter um pulso forte em relação ao que é realmente melhor para nós. E como os nossos sistemas políticos, religiosos, né, econômicos, seja lá qual for o sistema, são todos altamente materialistas, nós temos grandes dificuldades justamente em saber o que é melhor para nós. Parece que nós ficamos aguardando sempre alguém escolher por nós, decidir por nós. E quando alguém foge disso, oh meu Deus do céu, fulano é maluco. Olha só como ele vive, como ele age, reage, né, durante né, nessas influenciações sofridas. O Chico Xavier, que, de acordo com os amigos dele, que o Chico Xavier ganhava de dia doações, seja em roupa, comida, dinheiro, seja o que for, o Chico Xavier tinha realmente, assim, ele próprio, ele tinha necessidade de se desfazer daquilo no mesmo dia. Ele não queria ir dormir com aquilo. Nós falamos sobre o irmão Jacó, né, o Frederico Filho, que deu uma grana para ele. Não quero. Mandou para a FEB abriu a gráfica, que até poucos anos atrás era da FEB, agora eles venderam. Né? Outra vez há uma história que o Clodovil foi visitá-lo, deu a ele um relógio de ouro, e chega uma senhora, né? O Chico falou, fulana, dona fulana, a senhora não está tomando o remédio certo. Ela, Chico, infelizmente, eu não tenho relógio. Era uma senhora muito humilde, muito pobre. Ele simplesmente pegou aquele relógio de ouro na frente do próprio Clodovil. Toma, agora a senhora vai tomar os remédios na hora certa. Então, essas coisas nos chamam atenção, que saem fora do bombardeio que nós sofremos. É completamente diferente. Então, essa pergunta aqui, né, quando o Kardec fez, já havia essa influenciação no meio encarnado. No meio encarnado, já havia muita influenciação. Isso eu estou falando de um lado assim, há boa influenciação. A escola, nós estudamos. As profissões, nós aprendemos. Não é isso? Então, há também um lado muito bom dessa influenciação. Os bons exemplos, né? Falando do Chico. Então, nós vivemos numa vida de relações onde a influenciação existe o tempo todo. O tempo todo. Mas a pergunta de Kardec não é somente sobre isso. Nós estamos falando sobre isso para chegarmos lá, realmente na pergunta dele. Nós vivemos um mundo de influenciações, para o bem, para o mal, sejam boas, não sejam, nós somos o tempo todo bombardeados. Felizmente, nós estamos sendo bombardeados hoje por uma influenciação muito boa, que se chama doutrina espírita. Nós não só aprendemos através da repetição, do mantra. Como é que nós estamos aprendendo a doutrina espírita? Estudando, repetindo. Sempre falando a mesma coisa. Fala da caridade na salvação, as virtudes, o bem, etc. Então, a doutrina espírita está fazendo também uma influenciação sobre todos os seus adeptos, para que aprendam a viver espiritualmente, para que aprendam a não ser inseguro nas suas decisões em relação ao mundo que nós vivemos. Mundo esse que a própria doutrina também está ajudando na mudança, para que pare isso. Então, a pergunta é essa: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos o tempo todo, desde que nascemos. A mamãe ensina para a gente, o que ela sabe, ela não pode ensinar o que ela não sabe. Aí daí vem a nossa educação do lar, o papai também, e etc. É por aí que nós vamos vivendo, através dessas influenciações positivas, negativas. Mas, e os espíritos desencarnados? Isso chama muita atenção no meio espírita,
Porque a gente, às vezes, se preocupa tanto com os espíritos encarnados, mas esquecemos de nós no nosso dia a dia. O que é o aprendizado? Influenciação. Tudo é influência. Tudo nessa vida. Os espíritos encarnados influem em nossos pensamentos e nossos atos. Eu pedi, não sei se alguém leu, Devassando o Invisível. A dona Ivone Pereira fez uma pergunta aos mentores e somente depois de alguns dias que ela já estava praticamente esquecendo da pergunta que veio a resposta. Ela fez uma pergunta, olha só, a pergunta foi essa. Porque tem espíritos que ficam anos, meses, séculos, achando que ainda está encarnado e vive como encarnado do outro lado. Os espíritos, ela esperava uma psicografia, em vez da psicografia, passado alguns dias, a levou em desdobramento no plano espiritual para aprender ao vivo e a cores na prática. Tá? E esse livro vai nos falando o porquê, se existe a influenciação espiritual, vem falando o porquê dela. Tá? Vamos ler a resposta, Elisa, essa resposta que é tão famosa no meio espírita. Peraí. Então, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Certo? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso aí? Posso falar? Pode. Aqui no Miramês, ele começa assim, é bem legal para entender essa questão da influenciação. Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando criança, a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. Isso aí. Mais ou menos o que eu falei? É mais ou menos, eu só ampliei um pouco. Bom, alguém lê. Ah, o Jorge quer falar? Pode falar. Eu gostaria. Essa pergunta agora também em relação com a 557, se eu não me 57 ou 56. E também em relação com as ferramentas mediúnicas, né? Porque o médium bem antenado, ele é influenciado pelos amigos benfeitores. E também a gente tem pessoas que não são, no caso, né? Só para ilustrar, agora para ilustrar. Pessoas, por exemplo, como escritores, músicos, enfim, etc. e tal. Eles são influenciados por essas entidades e essa ferramenta, no caso da mediunidade, ela é utilizada porque eles estão interferindo o quê? Na vida cotidiana. Agora, há poucos minutos atrás, o filho estava aqui em casa estudando, tal. Coincidiu, assim, 3 horas, 3 e pouco. E ele sempre estuda. Olha o que é a influência. Um cidadão, porque ele trabalha por home office, lá do trabalho dele, lá, ligou para cá, piriri, paroró, pururu. Quer dizer, o Marcos, que não é de sair, esse horário, ele tem a agenda dele toda programada, foi. Aí eu só adverti a ele, porque ele tem a caminho de 40, 30 e poucos anos, a caminho de 40.
Eu só lembrei a ele, olha, lembra quando a sua mãe disse para você não ir, e você foi, houve o acidente, o que aconteceu? Quase que você perdeu a língua? Quase que ele perdeu a língua. Ela reconstruiu, porque a língua não leva a ponto. Um acidente que teve, enfim. Então, muitas coisas, às vezes, as pessoas são influenciadas e o que poderia ser minimizado por nós mesmos ser evitados. O que acontece? Olha, eu falei a ilustração. Duas situações ao mesmo tempo. E o cidadão, no meio ambiente espírita, o trabalhador mesmo, aquele que se dedica, ele é altamente... Ele está, assim, é carne e unha com um amigo, benfeitor espiritual. Aquele que realmente é um abnegado, um devotado. Isso está no Evangelho. Até no o Consolador Prometido, tem assunto relacionado ao que nós estamos estudando aqui. Essa influência oculta que, para nós, hoje, espíritas convictos, cientes, que não tem nada de oculto, é uma verdade mesmo para nós. Ela é oculta para quem desconhece. É a certeza que nós temos que esse pessoal aí nos ajuda e muito. Agora, se a gente descolar da realidade, nós vamos ter aqueles comparsas que vão nos arrasar, nos levar a triste situação. É isso aí. Alguém mais quer comentar? Alfredo, a Joana tem um livro, a mídia influenciando os jovens. E diz o seguinte: influência da mídia no processo de identificação do adolescente em um mundo que a cada instante apresenta mudanças significativas, o processo de identificação do adolescente faz-se mais desafiador em razão das diferenças de padrões éticos. Fugiu aqui agora. Padrões éticos e comportamentais. Os modelos convencionais vigentes para eles são passíveis de críticas, em razão do conformismo que predomina. E aqueles que são apresentados trazem muitos conflitos embutidos que perturbam a visão da realidade, não sendo aceitos de imediato. Tudo em torno do jovem caracteriza-se por meio de formas e inquietação e insegurança. Então, esse livro da Joana já começa apresentando realmente a situação atual. Influencia muito mais depressa ao jovem, né? É feita a cabeça. Não é isso que eles falam? Fazer a cabeça? Fazer a cabeça. Fazer a cabeça. É por aí mesmo. Agora eu volto a perguntar, alguém leu esse texto aqui? Esse livro, Devoção Invisível? Não, eu não li. Pois é. Mas vamos dar só ler que é muita coisa. Eu resolvi ler só 3 parágrafos. Né? Porque são 10 páginas. Você tem ele na mão, Elisa? Pois é, tem ele na mão, Elisa? Tenho. Então pode abrir já no primeiro travessão. Olha só, o primeiro travessão é na segunda ou terceira folha. Tá? Estes e seus congêneres. Mas vou explicar antes o que está acontecendo quando você procura aí. O primeiro travessão. A dona, conforme eu falei, a dona Ivone Pereira, isso é em 1963 que foi lançado o livro. Né? Deve ter sido escrito talvez um ano antes ou nesse ano. Ela é levada num bar, num boteco lá na espiritualidade, que ela fala que não sabe identificar, porque nós não vivemos num umbral. Todos os espíritos não falam isso. Esse boteco pode estar aqui na nossa esquina, pode estar ali né? Não é uma região definida, é uma região vibratória, onde vão se encontrar essas almas afins. E ela nota nesse bar a truculência dos seus frequentadores, tá? Totalmente desonestos, imorais, beberrões, tudo assim, todas aquelas más qualidades que, infelizmente, nós de repente já fomos portadores, eles têm, mas era uma questão de estudo. E agora ela está vendo isso acontecer
ser o espírito que está junto a ela, que é um médico também, da equipe do Dr. Bezerra, mas não é identificado, vai falar o porquê dessa pergunta aqui, 459, tá? Ser um negócio tão profundo em nossas vidas, né? É uma coisa, por isso que é o tempo de Jesus, aquele conselho famoso de Jesus: vigiai e orai. Temos que vigiar mesmo o tempo todo e orar muito, porque o negócio. Vamos ler, quem não leu, pode ler junto. Quem não tiver com a folha na mão, é só ouvir que vai entender muito bem, tá? Achou, Elisa, o Achei. parágrafo? A este, Tá. não é isso? Isso é o médico falando para a dona Ivone. A estes e a seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, homicídios, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc, etc. Olha só, o que nós estamos vivendo hoje, tá? Quando os espíritos nos falam que é na regeneração, daí havia a separação do joio e do trigo, mas também nos falam que, né, o Emmanuel nos falava através do Chico, que os umbrais estão vazios. É que essa turma aí também reencarnou. Ficou uma turma lá e outra cá. Então nós vamos ver que, olha só, dentro da nossa casa, confusões domésticas, assaltos na rua, tá? O Jorge falou sobre a questão do filho dele ter sofrido acidente, está falando aqui, acidentes, né? Atropelamentos, quedas. A pessoa às vezes vai andando na rua, pô, senti que alguém me empurrou, foi empurrado mesmo, foi empurrado mesmo. Olha aonde chega essa influência. Vamos continuar ouvindo o que o Espírito vai falar mais para nós. Elisa? Espera aí. Não, senhor. Tá dando para ouvir aqui. Eu estava lendo aqui esse pedaço, está escrito aqui em cima: as entidades desencarnadas entrevistadas na dita taverna bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se. Olha, minha imaginação já voou longe. Mimosiavam-se com epítetos de baixo calor. Seu isso, seu aquilo. Cara, eu viajei longe agora. Nós guardamos nosso guardião invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certa da sua presença, pela segurança que sentíamos e através das instituições que se fazia entender. Cara, eles eram terríveis. Não, eles eram bem encarnados, né? Bem encarnados. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível e continuam com os pensamentos encarnados, né? Exatamente. E olha agora o que vai falar. As atitudes, né, as emoções, tudo. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. Opa, olha nós aí. Entendeu? A paginazinha é excelente, gente. Realmente a Dona Ivone trouxe a informação para a gente que eu acho que eu não vi em lugar nenhum melhor explicação para essa pergunta do que essa. Mas vamos lá. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Olha, vamos lá. Provocam 1000 distúrbios na sociedade e nos lares,
pois se divertem com a prática de malefícios. Só um instantinho. Pergunta 458. Uma pergunta, Cláudia. Vamos dar uma lidinha nela rapidinho? Sim, peraí, está aqui. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Se a gente fosse... Vai, beleza. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Muito bem. Né? Quem são os espíritos levianos? Está aqui naquela tabela de Kardec, vem falando. Né? As classes de espíritos: espíritos impuros, né? Espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, etc. Batedores e perturbadores. Quando os espíritos deram essa resposta aqui, é que nós não lemos isso na semana passada. Está se referindo àqueles espíritos que estão lá na escala espírita, que não é absoluta, conforme falou Kardec para nós, mas, né, são os que estão fazendo isso aqui, participando da nossa... Olha só a palavra que nós vamos usar: participando de nossas vidas, assim como os espíritos bons. Tanto que fala na pergunta e na resposta: os espíritos sérios se condói de vossos reveses, porque nós somos muito oscilantes. É aquele negócio, nós estamos bem agora, daqui a pouco, qualquer coisa que nos aborrece, olha a oscilação aí. Né? Como diz o Emmanuel, né? Diz que a historinha que o Emmanuel fala, que um guarda, não, romano, chegou para Jesus, né? Criticando o judaísmo, criticando a doutrina de Jesus, né? E fala: vocês acreditam nesse negócio de céu e inferno? Eu não acredito nisso. E Jesus calado. Aí ele foi se irritando com aquilo, puxou da espada. Então ele pergunta primeiro: onde começa o céu e onde está o inferno? Né? Quando ele puxa a espada, Jesus abre a boca e fala: aí começa o inferno. Aí ele, né, toma um susto com a resposta, pensa um pouco, embainha a espada. Jesus, e aí reside o céu. Né? Então nós somos esses oscilantes aí. A qualquer momento nós estamos tirando a espada da bainha e daqui a pouco estamos tentando embainhar a espada. Tá? Bom, vamos voltar para a paginazinha. Alguém quiser falar, só falar, tá, gente? Nós estamos aqui. Né? Pode falar. Não entendem a sublime significação dos vocábulos amor, caridade, piedade, fraternidade, honestidade. Não creem em Deus, nem têm religião. Odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Olha que coisa forte. Odeiam os homens que os seguem, sorrateira e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos nem pressentidos. Aí. Sabem que estão desencarnados, vivem como encarnados e se utilizam desses recursos. Por isso que o Chico também falava: olha, nunca, como é que se fala assim, você desafie uma entidade desencarnada. O Chico sempre falava isso: nunca desafie uma entidade desencarnada. Eles têm a favor deles isso. Estão ocultos. Tá? Estão ocultos. Desafiar um encarnado já é complicado. Não devemos, mas... Né? Imagina um oculto. Não, eles estão ocultos, Afrânio. E eles agem como se estivessem encarnados, mas, na verdade, eles esquecem do que acontecia com eles quando eles estavam encarnados. Sabe por quê? Porque eles deviam passar por isso quando eles estavam encarnados. Eles deviam sofrer isso quando estavam encarnados. E eles não lembram. É o próximo travessão. Não, eles vão lembrar. Não, é o próximo travessão.
É tipo Mas não fazer lembra, aos outros o que você não quer que faça com você. E aí carrega aqueles sentimentos, emoções, atitudes, tudo de encarnado, né? Vamos lá. É o próximo travessão que vai falar sobre isso, tá? É rapidinho. Não vou tomar partido nenhum, tá? Só vou dizer, para a grande maioria das pessoas, se ela tem uma percepção, né, assim, leitura mais sensível, ela vai perceber uma diferença até no seu comportamento de vida, sofrida por essa influência. Mas a grande maioria, como no caso, né, nós, os outros, essa é a maioria, ela não percebe essa atuação. Talvez seja isso que o Afrânio quis dizer aí em relação a isso oculto. Eu trabalhei na CTC na época, quando motorista de ônibus, tinha um crente, um evangélico, eu não sei qual era a denominação religiosa, e ele fazia isso aí que o Afrânio está falando, ele chamava da Carris. Carris era aquele maquinista da Light, e foram para a CTC e trabalhavam, né, ou dirigindo chifrudo, que era aquele ônibus elétrico, ou eles, já devido à idade, colocavam ele com um papel de cobrador. Então, ele, na época, lá tinha motorista, que a CTC estava implantando o ônibus, e a garagem era aqui na Penha, a garagem 5, tinha ônibus para Praça São Pena, para vários lugares aqui do centro, aqui na Penha, e ele desafiou lá um senhor, que eu não sei se era do terreiro, e ele começou a falar que fazia isso, que fazia aquilo, com que eles chamam de abó, né? Olha, o homem tomou um tombo, tá? Do nada ele levou uma queda, como se tivesse uma pernada. Ele levantou novamente no chão. Né? Eu vi isso. E várias vezes eu vi outras pessoas também. Então, são casos e casos, tá? Agora, a criatura mais sensível, ela vai perceber, vai saber que essa influência oculta né, não é tão oculta assim, não. É isso aí, o vigiar, né? Começou a acontecer, peraí. Começou a acontecer conosco, espera aí, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Não é a entidade, não. Eu abri uma brecha, a famosa brecha. Então, tenho que a oração, a atitude correta, né? Ver onde eu errei, de ficar, pensamento, etc. Essa história eu estou lembrando do Sexo e Destino, no caso da bebida, o amigo do Afrânio, o seu Moreira. Moreira, gente boa. Beber. Então, ali, o que acontecia? É como se fosse a reunião de desobsessão. Você tem um médium, né? Que, na hora, ele está feito ao desdobramento da reunião para o trabalho de desobsessão. A entidade, o nome que o André Luiz dá assim, é como se ela estivesse alçando uma janela, tá? E debruçando-se na janela. Ou seja, amolda-se ao perispírito como se adentrasse ao corpo físico. Tá? O nosso perispírito está para alguns acima de 50 centímetros, a radiação. A grande maioria é 20 centímetros. Então, ele aproxima-se sob a coordenação dos dirigentes, né, da reunião. Amolda-se, e aí se entrar no quadro de sonambulismo ou de semiconsciência, um semissomnambulismo, ele vai ter parcialmente noção, mas outros são inconscientes. E o consciente terá noção, que é o sonâmbulo, né, lúcido, ele vai ter noção do que está vazando. Aí o Moreirão lá, quero beber. Aí os outros se assanharam também. Eu estou só citando, exato, atuando aí na epiglote. Era o nome que ele dá lá. É isso aí, vê? Esse caso aí também, influenciação. O cara estava lendo o jornal, né? Chega dois espíritos, eu quero beber. O cara foi beber, ué. É o que fala aqui antes, nós somos passivos. Né? Por quê? Nós achamos que beber é uma coisa, né? Pô, tá um uísque, né? Um vinho.
Se a gente visse que a bebida é uma droga lícita, infelizmente, então é uma droga, se é uma droga, eu devo evitá-la. Esse deve ser o pensamento correto. Mas nós imaginemos, quando a gente passa num barzinho assim na rua, no sábado à tarde, sábado à noite, né, eu vejo muito isso ali perto de API, perto da casa do seu Roberto, aquele monte de bar cheios. Imagine a população de desencarnados que não tem ali. Saboreando uma pizza, um queijinho provolone, a cervejinha, etc, etc, etc. Os encarnados estão lá, passivamente, trabalhando para eles. Aquela historinha do Raul, né? Que o Raul se hospeda na casa de um dirigente de uma casa espírita, sentou-se de frente para o bar e viu lá garrafas de uísque. E comentou, o companheiro gosta de uma bebidinha. Ele disse, não é para mim, não. São para os meus amigos. Se você faz isso com seus amigos, né? Não faria com seus inimigos. Se a sua evidência tivesse bem apurada, você veria deitados ali no chão vários espíritos desencarnados absorvendo as vibrações daquela bebida. É o caso aí. Né? Outro fato também é o fato de você ficar sabendo de uma notícia de uma briga que aconteceu no bar. O pessoal disse, mas os dois estavam conversando, de repente eles começaram a se bater, um enfiou a faca no outro. Do nada. Né? Estavam ali conversando, bebendo os dois, e foram influenciados a entrar em luta corporal. Né? Conheço um caso desses, 2 amigos de infância, tá? Começaram a discutir com mais de 30 anos de idade os dois. Ou seja, amigos muitos e muitos anos. Os dois eram policiais federais, andavam armados. Adivinha o que aconteceu, né? Um sacou a arma para o outro também, e se mataram ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente vai vendo histórias e mais histórias que existem no nosso planeta, decorrente, né? É lógico. E a nossa participação de encarnado é grande, porque eles só conseguem agir sobre nós porque nós, né, eles usam a palavra, né, comprazer, né? Se comprazem, não é isso? Nós nos comprazemos naquilo né, que eles nos acompanham e nos estimulam. É aquela brincadeira que a gente fala, o vascaíno não vai vestir a camisa do flamenguista, nem do Flamengo, nem o flamenguista do Vasco. Não vai. Então, não há como estimular um ao outro nesse ponto. Tá? Bom, vamos lá, Elisa. Vamos terminar esse parágrafo aí. Tem mais um só que eu queria ler, não sei se vai dar tempo, mas vamos embora. E a perseguição mental que lhes move aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens pela sociedade. Vamos prestar atenção nisso aí, ó. Só um instantinho, Elisa. Foram perseguidos pela sociedade, como homens. Como é essa perseguição? Vamos ver, prestar bem atenção aí. Pela sociedade. A Elisa ainda agora deu um exemplo sobre isso. Ela pediu uma parte e deu um exemplo sobre isso. É isso aí que eu falei para ela. Vamos lá, vamos ler lá. Que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. Doenças, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência, desespero de 1001 naturezas. E lembra, quando a gente comenta aqui que nós somos culpados, o que acontece na sociedade é culpa da própria sociedade. Nós sempre comentamos aqui e damos como exemplo o campo de repouso de nosso lar. Vou dar comida para quê? É vagabundo, não quer trabalhar. E aí sim vai. O nosso filho está com problema psicológico, não quer trabalhar porque está deprimido, está isso, aquilo. Lá da rua, não. Lá da rua é vagabundo. Gosto, já arrumei emprego para ele, mas... Aí a gente vai vendo os 1001 problemas que existem na sociedade, decorrentes do quê? Da própria sociedade. E eles desencarnam, conforme fala aqui, e realmente desencarnam muito revoltados. Isso não está falando daqueles que já têm aquela tendência ao mal, não. Esses aí se tornaram maus. Eu digo assim,
A falta da sociedade olhar para eles e protegê-los, e também o que eles passaram quando encarnados, espiritualmente falando, entendeu? Porque com certeza eles também sofreram influência de espíritos tão parecidos quanto eles. E hoje eles fazem conosco, que eu digo conosco, com os encarnados, os reencarnados, a mesma coisa que fizeram com eles, entendeu? E essa raiva que eles têm da sociedade. Então, por isso que eles estão querendo que todo mundo se estrepe. Exatamente. Vamos lá ler esse pedacinho desse final desse E muitos destes foram, com efeito, delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducar para Deus. O resultado de tal incúria por parte dos homens aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam acobertados pelo segredo da morte. É exatamente isso. Mas aí a dona Ivone Pereira foi inspirada pela Consuelo. Tá? Ela estava assim, recebeu da Consuelo uma pergunta. Faz a pergunta aí, Elisa. Posso para a versão. Coitado de mim, eu nem era nascida, tá? Eu nem era nascida. Olha só a pergunta que ela vai fazer, Consuelo. Presta atenção na pergunta. Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Olha que pergunta. Não existe uma lei? Hein? Vocês estão ocultos da gente? Hein? A lei de causa e efeito. Não é lei de causa e efeito? Não, mas ela fez a pergunta. Depois, no final, ela leva uma bronca, tá? Por causa dessas perguntas. Mas a pergunta é tipo André Luiz, para nos estimular a pensar. Sim. No final, o cara fala, minha filha, você não fica criando... Não fala assim, tempestade em copo d'água, não. Estuda. Dá lá no final, tá? Da página. Estuda, tá? Para evitar... Criar sistemas, que se não me engano, fala. Criar esses sistemas aí. Né? Estuda. Tudo depende dessa, como a gente leu lá no começo, a influenciação é mútua. Então, tudo depende da nossa atitude. Se nós mudássemos, não poderíamos ser influenciados, porque não haveria receptividade. Né? Exatamente. Como a gente é reincidente, olha a causa e efeito aí. No penúltimo parágrafo é o que o cara fala para ela. Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis, falando para a dona Ivone, gente, não é para mim não, hein? É reestudar atentamente, metodicamente, o que há sido concedido com a revelação espírita, elevando-os quanto possível ao nível dos sinceros intérpretes do mundo espiritual. Ou seja, quando a gente também está estudando com seriedade também, né? Os amigos espíritas estão ali para nos ajudar na interpretação. Bom, já temos 10 minutos. 10 minutos. Eu estava lendo aqui, assim, ó. Se não bebes, sou idiota. Que vieste fazer aqui? Vai-te, desmancha prazeres, antes que eu te mande para o inferno com um soco. Ela foi num lugar que não era o dela, né? Lá no início, né? Antes que eu te quebre o braço ou a perna, como encontramos, ou a cara, tanto faz. E olha, eu lembrei logo do meu braço. Mas olha só, eles fizeram uma rodinha, ficaram passando a mão no braço dela. Ela viu, no plano espiritual, o braço fraturado, sangrando, tá? Essa página é excelente, gente. Quando eu pedi vocês para lerem,
né? Mas depois se conserta, remenda. Essa passagem do braço quebrado é impressionante, né? É impressionante, quer dizer, a gente é uma página muito completa para essa PEC 469, tá? Logicamente, estou falando aqui do que está acontecendo nessa bagunça que estamos hoje passando. Pelo jeito, vem passando isso há muitos anos, né? É lógico. Mas só tem coisa ruim? Não, tem coisa boa também, gente. Só que a coisa boa parece que a gente não sente, né? Que a gente não continua nela, foge para cá de novo, né? Oi. Mas a coisa boa a gente não sente porque a gente não consegue mudar. A gente consegue pensar na coisa boa 1 segundo e na coisa ruim 10. Então, olha só, são 9 segundos a mais. Então, você quer ficar onde? Com 1 segundo só, não dá tempo nem deles te estenderem a mão. Com 10 já dá tempo deles encostarem no teu dedo. Entendeu? No dia que eu quebrei a mão, o Nelsinho está muito nervoso com esse negócio de ter parado de fumar, né? Eu digo que ele está com problema de sistema. Aí todo mundo me pergunta, sistema, que sistema? Eu digo, nervoso, né? Tudo que me fala é a culpa do sistema. E todo mundo já sabe o que é que eu quero dizer. Então, ele estava todo irritadinho. Eu falei para ele, nós estamos indo encontrar com nossos amigos para conversar, né? Nos divertir. Não há necessidade de você sair por aí nervoso desse jeito. Quando chegou ali na esquina da Oliveira Belo com Brás de Pina, o cara avançou o sinal. Ele já ficou nervoso, porque o cara avançou o sinal e queria sair na frente dele. Falei assim, eu pretendo chegar na casa da Solange viva. Eu não quero chegar lá desencarnada, entendeu? Aí foi nervoso e tal, e eu tentando, né? Eu sempre falo essas coisas para ver se ele se toca. Aí quando chegou lá, aconteceu isso comigo. Aí, quando eles estavam enfaixando aqui a minha mão, botando lá, ele não tinha, o Maurício não tinha esparadrapo. Aí ele pegou fita crepe, fez um negócio aqui na minha mão, mas ele mobilizou meu dedo. O primeiro atendimento foi bom. E aí eu fechei os olhos assim, segurei assim em minha cabeça, fechei meus olhos. Pois eu vi a cara do cara rindo de mim. Você acredita nisso? Eu estou falando aqui, vocês podem até achar que eu estou falando por causa disso aqui, mas foi o fato que aconteceu comigo, pô. Eu vi aquela cara rindo de mim, entendeu? Então, eu sei que para eles foi muito engraçado, né? Abaixamos a crista dela, mas, pô, para mim foi doloroso. Infelizmente, mas é isso mesmo, a gente provoca, né? Infelizmente, de certa forma. Agora vamos ver a resposta para. Fala, já. Eu ia falar da abstinência do cigarro, porque o tabagista, os desencarnados ligados, eles dependem do. Porque eles absorvem aquela. Né, as emanações, né? As emanações. E deixando de fumar por razões essas ou outras, eles estão perdendo um instrumento, né? Que manutenciona a vida. Que isso é energia vital, né? Para eles desencarnados. Eles devem estar muito incomodados, muito. Exato. Então, eles vão intuindo de todas as formas possíveis, até a criatura, eu vou encontrar o meu alívio. Aí pega, aí a pergunta lá, 4, 5, 8, vai a 100. Não, é verdade, é verdade. Quem viveu... Eu parei de fumar, eu sei disso, tá? E eu vi 2 vezes. Depois, quando a gente já estava sentado na mesa comendo, assim, eu fechei o olho de novo e ele estava lá com a mesma cara, gente. Falei, cara, já chega, né? Já deu. já causou transtorno, né? Não é o que nós estamos estudando aqui agora, né? Pois é, mas foi assim. Quer dizer, pode ter sido... fala já. Não, eu ia falar da Ivone. A Ivone, o caso foi hipnose. E a grande maioria, quando quebra, né, braço, perna, porque ele hipnotiza a pessoa. É indução, induz. E a criatura já está, né, afeita. E... Pimba. No meu caso, eu dei uma tropeçada bem dada, tá? Você sabe que tem AVC, arrasta o pezinho assim para o lado, né? Então, eu dei uma tropeçada e prendeu mesmo o meu pé no chão. O Nelsinho disse, eu vi o seu pé prender no chão.
E aí, pronto, aí fechou o circo. Bom, vamos ler a resposta deles. Vamos ver se dá Ninguém está tempo. livre. Só tinha mais uma coisinha para falar, fica para a aula que vem, mas vamos ler essa resposta aí. Bom, a pergunta é essa. Será que não tem uma lei que impeça eles lá no Além-Túmulo, já que estão escondidinhos, para nos proteger, nós que estamos bem à mostra? Não é isso? A pergunta é mais ou menos isso aí, né? E a maioria de nós encontra-se, né, e totalmente ignorante quanto ao assunto. O espírita não. O espiritualista não, tá? Mas a maioria, a grande massa popular, se encontra totalmente, realmente, né, ignorante desse acontecimento, desse fato, não acontecimento, desse fato, né? Bom, A resposta é minha querida irmã. Minha querida irmã. Não estraga, só eu que vou ler. Não, achei para vocês falar o que é minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estás vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para o jovem abandonado ou o pobre se instrua, eduque, que o jovem e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. Gente, eu estou ouvindo a Consuelo falando. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores, e as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar é que modela os caracteres, e eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inverterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena, esta é afim com eles, e eles vivem nos ambientes que lhes convêm. Sentiu? Quando eles eram encarnados, eles não podiam entrar numa mansão. Hoje eles entram. Não podia ter uma boa cama. Hoje eles dormem numa boa cama. Só que, infelizmente, essa boa cama que eles dormem, a pessoa, né? E assim por diante. Né? Eles hoje usufruem, é o caso da bebida que a gente estava comentando aí, né? Estava na casa, lá na Praia do Flamengo, do Moreira, do Cláudio Moreira. Quer dizer, era um cidadão que tinha uma certa situação, morando bem, hoje. Né? Hoje, sim, na época do livro. Né? Então, tudo que a sociedade negou, tá? Por causa do egoísmo, está bem claro aqui, o egoísmo. É o que a gente comenta aqui, os sistemas estão falidos. Porque aqui, o nosso sistema é cada vez ter mais e não dividir nada, e do outro lado é isso aí. Estou falando de política, gente. Estou falando de realidade, tá? Realidade, tem nada a ver com política. Porque senão seria somente ou só no Brasil, ou só na África, ou só nos Estados Unidos. Não. Isso é humanidade. Estamos falando de humanidade. Tá? Tem países que se vivem muito bem, eles, e o resto da humanidade, que eles poderiam ajudar e não ajudam. Sim. Com medo de perder o conforto que tem. Então, nós somos os culpados. E em nosso lar, o Lísias fala para o André Luiz, aqui nós combinamos manter o pensamento elevado para que esse ambiente que você está vendo de paz e serenidade se mantenha sempre. Isso é palavras do Lísias para o André Luiz. Então, lá, quer dizer, chegar em nosso lar também não é fácil não, tá, gente? Mas aqueles que conseguem chegar lá,
Tá? Nós vimos, eu repito, campo de repouso. A mulher não queria trabalhar, mas também não lhe faltava nada. Ela tinha o essencial. E tinha a porta aberta para o trabalho, para o estudo, para o que ela quisesse. Nada lhe é negado. Isso é a sociedade do futuro. Agora, aquele que realmente não quer fazer nada disso, está aí, né, a regeneração. Por isso que esses espíritos tiveram essa oportunidade. Né? Os umbrais estão ficando vazios. Tem que reencarnar para ter mais uma oportunidade. Só que a sociedade continua negando a oportunidade. Então, isso está virando o quê? Né? Uma roda, assim, um negócio meio maluco, né? E vai acabar uma hora. Uma hora isso vai parar, vai voltar tudo ao normal. Nossa, já deu a hora? Parece um novelo de lã, daqueles que não tem fim, que você vai puxando e não acaba nunca. Exatamente. Mas uma hora vai estancar. Aí se volta tudo ao normal. Porque nós precisamos. O estancar é isso, é um choque. E nós já começamos a ter esses choques. Né? Estamos vendo aqui a velocidade das coisas. Estão acontecendo muito, muito rápido as coisas e problemas, né? Desastre coletivo, pandemia, isso e aquilo. Está começando os choques, né? Que nós precisamos. O estanque dos novelos de lã, desse novelo de lã. Bom, gente, já deu a hora. Tem uma perguntinha a mais só que eu queria ler, não deu tempo, mas não tem problema. Semana que vem a gente lê, pode ver semana que vem. Começa por ela. Essa pergunta é essa, né? Vê aí, Elisa, só a pergunta. Peraí. Essa aqui mesmo, né? É, pois, irremediável esse mal social? Não tem fim, irremediável? Parece um novelo que, né? Então, vamos ouvir essa resposta semana que vem. Bom, se vocês gostaram do assunto, quiserem ouvir, tá? Que isso eu achei muito interessante. Né? Isso é um alerta. Você falou que o espírita sabe, o espiritualista conhece, mas tem muito espírita que não se baseia nisso, não, e continua fazendo as suas badernazinhas, as suas confusõezinhas, quando deveriam tomar conhecimento disso. Ignoram, né? Sabem, mas ignoram. Exatamente. Então, seria bom nós voltarmos ao assunto para poder fixar melhor em nossas mentes isso aí, para que não venha acontecer conosco também, né? Falou a verdade. É só espírita só, mas não é cristão. Exatamente. Estamos trabalhando quando isso. Quando você começa a estudar essas coisas, você forçosamente nas situações, você lembra. Você lembra daquilo que você estudou, queira ou não queira, mesmo que você esteja distraído, aquilo vem na sua cabeça. Então, forçosamente, para quem já leu, dá para lembrar forçosamente nas situações determinantes assim que acontecem com a gente no dia a dia. Né? Aquelas que a gente falha e as poucas que a gente acerta. E quantas pessoas aí que, pegando o gancho do Roberto ainda, que dizem ser espírita, mas fica só atrelado à obra. Presta atenção que eu vou dizer, tá? A obra espírita. Tá? Aí fica na área científica, só na área científica, e um pedacinho na área literal. Aí você tem a obra adjacente, quer dizer, que vai adjuntar, no caso, a palavra talvez difícil, né? As obras do André Luiz, que mostra toda a verdade, né, para nós, e com os conteúdos cristãos. E muitos desses aí não admitem. Porque o conteúdo cristão que é o grande é o lance. É o facilitador da moral. Estava no capítulo 6, o Consolador Prometido. Isso. É o facilitador da evolução, do progresso, é exatamente esse conteúdo. Em verdade, Pode falar, Em verdade, a Dona Ivone foi lá para fazer uma pesquisa. Mas ela, em vendo a situação
difícil para o lado dela, ela também deveria, né, bater em retirada e procurar se desvencilhar. Ela rezou, seu Roberto. Ela rezou. Rezou, mas não Ela estava resolveu. muito envolvida lá no momento, não é fácil rezar, não, viu? Pois é isso aí. Ela foi envolvida, como espírita, ela foi envolvida. Mas é uma lição para a gente. É isso que eu quero dizer. Então, vai servir isso aí, vai servir de lição para nós. É isso que eu estou dizendo. Vamos continuar lendo semana que vem. É uma mega lição. É uma mega lição. A gente se acha todo, né? É de esperar. Exatamente. É de esperar. No livro dos médios... Não, deixa. Está difícil, deixa. Eu ia pedir para pegar o livro dos médios. Ah, pegou? Olha só, no capítulo... Sabe a questão da doutrina espírita que o Jorge falou aí? No capítulo 20... Não. 27 é o capítulo 30. Não. 31. Estão me ouvindo? Ficou todo mundo silencioso. Estou esperando o que você vai falar. No capítulo 31, desculpe, Dissertações Espíritas. Na lição, né, na dissertação de número 18, né, quando ele fala, olha só, vou falar rapidinho, tá, por causa do tempo. Zombaram das mesas girantes. Nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade. Tá? Aquelas, ou seja, as mesas girantes, foram o vestíbulo da ciência. Tá? Agora vamos lá. Na outra. Olha só. No finalzinho dessa dissertação. Que suponde sois aos olhos dos espíritos superiores? Quando fazeis que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais. Passa o sábio o tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos buscar as comunicações sérias, elas vos consideram como homens sérios à procura da verdade. Ou seja, a questão da ciência, do fenômeno, que muita gente se prende, é o vestíbulo. É para cair mesmo. Lógico que isso vai haver sempre. Tá? Nós temos as mesas mediúnicas da educação para fazer também o trabalho da caridade perante nossos irmãos desencarnados, onde o maior beneficiado é o médium, tá? É aquele que está doutrinando, é aquele que está participando da reunião encarnada, é o maior mesmo beneficiado. Mas ele está falando, olha só, falamos um pouquinho aqui. Eles são para a filosofia do espiritismo o que é a gramática para a literatura. E quem haja chegado a certo grau de conhecimento na ciência não perde mais tempo em passar os elementos, o ABC. Né? Quer dizer, a gente tem que realmente abrir isso aí, abrir muito o olho. Isso aí. Né? A Lourdinha pede para avisar que ela saiu porque ela foi atender o doutor Marcos, que foi pegar uma doação na casa dela. Então. Já saiu as duas luzes. A outra também tinha falado que ia sair 8h30, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Que eu vou ter que fazer de novo a prece, né? Porque não ficou gravada. Cara, com essa pergunta, se deixar, a gente vai falar até amanhã. Então, fica para a semana que vem. Você nos deixou, falar, mano. Você nos deixou com o coração tão partido e ter que fazer de novo a prece, você dizer que... Eu caprichei tanto, seu Roberto, treinei a tarde toda e não gravei. Gravei, mas perdi a gravação. Digno de pena. Vigiar e orar, né? O nome da Isso. Orai primeiro. Então, vamos lá. Depois você vigia. Obrigado, senhor. Mais uma vez, aqui estamos em seu santo nome, encerrando mais um estudo, onde predominou o conhecimento e a alegria, onde todos nós aqui nos esforçamos para melhor entender, interpretar as suas lições e também nesse ar de tanta paz, tanta tranquilidade, tanta serenidade, nos sentimos muito bem da onde vem essa reação de alegria. Obrigado por tudo, Senhor, pois és o causador disso tudo. Agradecemos a todos os presentes, os bons espíritos, os encarnados,
aqueles que verão depois também esta gravação, aos presentes, aos ausentes, que todos possam receber essas emanações que partem neste momento, desse ambiente que foi criado por todos nós, dessa reunião. Obrigado por tudo, senhores. Só temos muito a agradecer. Nós pedimos também para os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que passam por grandes problemas, grandes provações, os problemas físicos, doenças, materiais, financeiros, os psíquicos, todo e qualquer problema, Senhor. Pedimos a sua ajuda para que todos possam ser curados, que todos possam receber o melhor possível de Ti. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a